Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, um programa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres empreendedoras, empreendedora na área da educação, que amam Salto Rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que o vinho Pinot Noir? Porque ele é leve, assim como a vida deve ser. Agora são exatamente 12:01, São Paulo, capital. E hoje nós teremos uma convidada especial aqui. Mas primeiro, eu quero saber de você, meu ouvinte, minha querida ouvinte, como é que você está? Está tudo bem? Uma semana do quê? Estamos na segunda semana do mês de janeiro, então já estamos realizando muitas coisas, acredito que sim, né? Eu quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal da Praia Grande, São Paulo, capital, Santa Luzia, Minas Gerais, Belo Horizonte, também, Minas Gerais, pessoal de São José, Rio Preto, aqui de São Paulo, Guarulhos também, e tem um pessoal também que é fora do Brasil, pessoal do Canadá, pessoal dos Estados Unidos, pessoal, quem mais aqui, da Alemanha, ouvindo a gente aqui no programa Elite Rosa. E agora, a nossa convidada, chamada doutora Raíssa Castro, que tem 28 anos, é mãe, é viúva, cirurgiã dentista e proprietária do consultório de odontologia estética facial, orofacial Castro. É professora também de cursos livres na área de harmonização facial. E aí, doutora, como é que você está hoje? Oi, Fabi, tudo Como é que bem? você está? Bem, como você está? Tô bem, tô muito animada, feliz de estar aqui com você hoje, né? Segunda semaninha de janeiro, começando 2023 com o pé direito. Ai, que bom, fico feliz, fico feliz. E eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa, assim como nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo. E nós vamos começar então esse bate-papo. Quero dizer também para as nossas ouvintes, quiserem mandar perguntas, fazer sugestões, nós temos aqui o número de mensagem DDD 31 98308 5976. DDD 31 98308 5976. Então, se você tiver alguma dúvida, uma sugestão, um elogio, manda para a gente aqui que a gente responde. Então, vamos começar aqui nosso bate-papo com a doutora Raíssa. E eu sempre pergunto para as minhas convidadas, porque em sua maioria todas são empreendedoras, né? Então, essa é uma pergunta que eu já pergunto de início, já seria o seguinte: eu gostaria que você falasse, Raíssa, um pouquinho para essas mulheres maravilhosas que estão nos ouvindo aqui, o que é para você empreender, porque eu sei que você é uma empreendedora nata, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é empreender. Vamos lá, Fá. Para mim, empreender é deixar a minha marca no mundo, né? Fazer o mundo conhecer um pouquinho sobre a Raíssa, sobre o jeito como eu enxergo as coisas, deixar o meu nome aí estampado, por enquanto em São Paulo, mas em breve, com fé em Deus, no Brasil inteiro, levando beleza, autoestima, carinho, confiança, né, para todas as mulheres e homens também, porque a harmonização está se estendendo bastante. Então, espero estar nesse patamar em breve, mas empreender para mim é isso, fazer o mundo enxergar um pouquinho da Raíssa, do jeito como eu enxergo as coisas, e a minha motivação de vida, né? Empreender é sempre estar tendo ideias, novos projetos. Eu adoro, sinceramente, é o que me motiva, é o que me move. Certo. E me diz uma coisa, vou chamar você de Raíssa, tá? Vou Por colocar favor. doutora. Que aqui nossas convidadas, eu começo com doutora, daqui a pouco já estou chamando com um apelido, já estou desse jeito aqui, mas vamos lá. Por favor. Como que você decidiu empreender? E quais são seus principais desafios hoje como empreendedora? Tá. Eu comecei a empreender na pandemia. Olha que informação curiosa, né? Quando eu me formei no ano da pandemia. Então, eu passei um tempo refletindo o que eu faria, né, com a minha carreira. Assim como outras dentistas, eu pensava em seguir aí para o consultório popular, né, aprender um pouco mais, ter um pouco mais de afinidade com a minha profissão, mas a pandemia acabou me levando para outro caminho dos meus planos iniciais, e na verdade ele levou para o caminho que eu deveria seguir, né, que aí veio o projeto do meu primeiro consultório,
E aí, no tempo da pandemia, eu consegui colocar esse projeto em prática, fazer alguns cursos, me aperfeiçoar na área de harmonização, planejar como que eu queria fazer o meu consultório. E aí eu fui equipando, fui montando o projeto dos meus sonhos, né? Uhum. E hoje em dia, o que eu tenho de desafio, assim, para os meus consultórios é, de fato, impulsionar, é, de fato, mostrar ao mundo o meu nome, né? Ficar mais conhecida numa cidade tão grande como São Paulo, Sim. né? Então, eu já me mudei aqui pro topo do mundo, né? Que é a Avenida Paulista. Então, eu Sim. estou aqui num ponto de acesso maravilhoso. E aí eu quero ficar super conhecida e quero levar meu nome também para todo o Brasil. Então, hoje a minha principal empecilho, né? O meu principal O desafio, né? Que a gente sabe que, desafio. que nós empreendedoras temos desafios a todo instante, né? Exatamente, o meu principal desafio é isso, é acelerar esse processo, né? De descoberta, de divulgação. Então, eu sempre estou tentando acelerar esse processo aí para que eu esteja logo, logo na cidade de cada uma das nossas ouvintes. Ah, com certeza. E me diz uma coisa, já um pouquinho mais atrás, o que te levou a fazer odontologia? Porque eu sei que você hoje trabalha mais na parte da estética, mas o que te levou a fazer odontologia? Sim, é verdade. Eu sempre gostei da área da saúde. Desde pequena, eu sempre me via trabalhando na área da saúde. Não sabia que área exatamente seguir, sabia que seria ali na área da saúde. Então, eu comecei, na verdade, a faculdade de enfermagem, fiz um semestre, aí acabei refletindo um pouco melhor sobre o plano de carreira e acabei trocando para odontologia, né? Além do que a gente tem ali um pouquinho de influência dos parentes, né? Então, eu Sim. tenho familiares que são. Eu tenho enfermeira na família, mas eu tenho também dentista, e acabei optando pela odontologia por essa questão ali de se espelhar um pouco na família, ser também na área que eu gosto, né, que é a área da saúde. Então, acabei optando pela odonto e me apaixonei desde o primeiro semestre e tô aqui cuidando de vocês até hoje. Certo. E o que te motivou? Porque assim, você entrou na área da odontologia, né? E aí você, quando formou, você foi para a área da estética facial. E o que te motivou aí para a área da estética facial? Então, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Eu amo o que eu faço, né? Eu trabalho com amor. Eu ouvi aquela frase, trabalho com faça o que você ama e nunca mais você vai precisar trabalhar. E eu nunca acreditei, assim, de fato, nessa frase. Mas depois que eu comecei a trabalhar com a harmonização, eu entendi o que essa frase quis dizer, né? Porque todo dia eu vou para casa cansada, mas assim, eu vou feliz, eu vou radiante, porque eu sei que eu estou transformando vidas. E de fato eu faço tudo que eu faço aqui no consultório é com todo o amor do mundo, porque é o que eu mais amo, que é cuidar das pessoas. Eu sempre, desde nova, fui aquela amiga que alguém chegava em casa e eu queria arrumar, eu queria maquiar, eu queria arrumar o cabelo, eu queria trocar a roupa. Então, eu sempre trouxe isso na minha essência, né? Em estar cuidando, de estar embelezando. Eu sempre gostei dessa parte da estética, sempre fui muito vaidosa. Então, eu só uni o útil ao agradável, né? Para mim, tudo funciona de uma forma muito leve, muito tranquila, porque vem da minha essência, né? Gostar de cuidar, ver pontos que a pessoa possa melhorar, né? Que seja um gosto dela também, que seja da vontade dela melhorar aquele ponto. E eu tô aqui para isso, para transformar, mas de forma leve, de forma tranquila, né? Nada de forma exacerbada, sempre ali com leveza e de forma consciente. E é muito bom porque, assim, né, a área da beleza é aquela coisa, está muito ligada à autoestima. E, gente, eu falo por mim, porque eu sou uma pessoa que sou vaidosa. Quem me conhece sabe, a doutora Raíssa sabe. Então, o que acontece? Toda mulher quer se arrumar, falando mais das mulheres, né? Toda mulher quer se arrumar, toda mulher quer ficar bonita, quer ficar, sabe? E isso traz para ela também autoconfiança, né? Que eu acho que é muito importante. Quando a gente tá bem arrumada, quando a gente tá legal, quando a gente, nossa, tá tudo certinho, tudo encaixadinho, a gente fala assim, nossa, hoje eu vou brilhar. Mas é isso, gente. Acho que tá mais ligado à mesma questão da autoestima, né? E isso não tem preço, né, doutora?
Exatamente, isso acaba refletindo ali na parte da autoconfiança, é como se fosse uma renovação, né? Sim. Eu tenho pacientes, às vezes, que chegam aqui com alguns problemas, e acabam fazendo alguns tratamentos, chegam com autoestima baixa, às vezes não tá muito bem com o marido, tá tendo algum problema, e às vezes busca de fato, né, o tratamento para tentar renovar ali, trazer uma novidade, e aí a gente vai percebendo a mudança de dentro para fora com o passar das consultas. A gente vai percebendo que aquela paciente que chegou um pouco apática, abatida, ela vai chegando mais sorridente, mais confiante, já volta para a consulta com uma maquiagem no rosto, coisa que antes não era usada. A gente vai vendo a mudança da fotografia do perfil ali do WhatsApp. Então, a gente vai percebendo que alguma coisa nela está mudando, né? E são pequenos gestos. Às vezes, um simples peeling, uma simples limpeza ali naquela pele, a gente consegue ver que aquilo transformou a paciente, né, a mulher em si, de dentro para fora. Importante, né? Isso é importante, de dentro para fora, porque a gente não pode se apegar, mas a gente tem que entender que tem que estar harmonizado o dentro e o fora, porque é importante, sim, não é? Exatamente. Olha, agora são 12h11, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos aqui com o nosso programa Elite Rosa, na rádio, na voz delas, a número 1 das mulheres. E agora são 12h20, horário de São Paulo. Estamos aqui conversando com a doutora Raíssa Castro e o tema é o empreendedorismo e a estética facial. E eu queria mandar um abraço, um beijo para os nossos ouvintes de Mauá, São Paulo, Feira de Santana, Bahia, Taperoá, na Bahia, Embu, em São Paulo e também do Distrito Federal em Brasília. Um abraço, um beijo para vocês. Vamos continuar nossa conversa aqui com a doutora. E eu queria saber, doutora, Raíssa, vou falar Raíssa, eu acabo falando, quais os benefícios da estética facial? Os benefícios da estética facial, como a gente estava falando, né? Trazer autoestima, autoconfiança. Às vezes tem detalhes que só o paciente consegue observar, né? E quando apresenta para a gente a queixa principal, a gente consegue corrigir ali com procedimentos minimamente invasivos. Às vezes são alguns tratamentos evidentes, né? Às vezes uma toxina botulínica a gente precisa aplicar. Então, o benefício é isso, a gente trazer ao paciente, né, aquela aparência mais jovem, que não faz mal a ninguém, aquela aparência de um rosto mais descansado, um rosto mais tranquilo, né, sem linhas de expressão, claro, se isso for um aspecto que incomoda aquele paciente. Eu digo porque eu sou muito aderente, né, eu faço bastante, eu faço desde os 30, gente, desde os 30. Para quem não sabe, eu tô quase... Gente, é sério, eu tô com 37. Não tenho problema com a idade, mas eu tenho 37. E quando eu completei 30 anos, eu comecei a ver as marcas de expressão. Mas o meu era por causa da minha visão, né? Como eu tenho problema de vista, então eu fazia muito aquele... Como fala aquela coisinha aqui no meio, que fala aquele raivinha, né? Que fala, que a pessoa parece o bravinho. O bravinho. Raivinha, o bravinho. E aí... falaram, olha, Fabiana, você pode fazer Botox para, né, amenizar isso, né? Se chegar lá nos 40, você também não já ficar muito, né? Ficar mais do que já está. E aí eu comecei a fazer, e para mim foi uma das melhores coisas. Eu faço desde os 30 e recomendo, né? Para quem, lógico, quem acredita que isso se incomode, né? Porque é algo que eu sempre falo assim: olha, a gente tem que fazer aquilo que é bom para a gente e que a gente acha que vai ser melhor, que vai levantar nossa autoestima, né? Então, se isso incomoda você, que você pode fazer, você tem que fazer mesmo, né? Porque o mundo é livre, nós mulheres podemos fazer o que nós quisermos, né? Exatamente, é muito pessoal. E a Fabi, ela parou nos 30, né? Ela começou a fazer com 30 e ela parou nos 30, porque ela é maravilhosa. Ai, amo, obrigada. Mas vamos lá, e o que pode fazer, doutora? Quem pode fazer esses processos? Quem pode fazer, né? A gente recomenda que o paciente seja maior de idade, ou então que tenha autorização ali prévia dos pais, mas claro, numa idade onde existe indicação de algum procedimento, por exemplo, uma bichectomia, né? Nem sempre ali a indicação ela é estética, às vezes é por conta do paciente morder muito a mucosa ali da bochecha, então a gente consegue fazer esse procedimento mesmo antes do paciente ter os 18, com autorização prévia dos pais. Então, é muito pessoal.
e é muito relativo também de acordo ali com a indicação do tratamento para cada paciente. Mas, né, a indicação é feita dos tratamentos quando existe ali a necessidade, né? Então, se está começando a aparecer as ruguinhas, existe a necessidade de começar o tratamento, sendo essa paciente jovem ou sendo ela com já de certa idade, né? Já tem uma certa idade. Então, muitas vezes as pacientes falam, eu não vou fazer ainda porque eu ainda sou jovem. Mas não existe essa indicação de tratamento pela idade, e sim pela necessidade ali daquela pele, né? E das rugas que já estão começando a aparecer. Certo. E quais os procedimentos que são mais procurados, assim, que principalmente as mulheres, que eu acredito que são elas que buscam mais, né? Apesar de que o público masculino também tem buscado, mas acredito que o número maior sejam de mulheres. Mas quais os procedimentos são mais procurados? Sim, 90% do nosso público é feminino, né? Então é um universo cor-de-rosa. Mas assim, tem crescido cada vez mais a procura pelo público masculino e a gente fica muito feliz com isso, né? De ver essa preocupação do bem-estar também pelos homens. Mas não tem jeito, aqui o universo é cor-de-rosa ainda. E, assim, sem sombra de dúvida, a toxina botulínica é o tratamento mais procurado. E aí, através dessa porta de entrada, as pacientes acabam conhecendo os preenchedores faciais, né, com ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, que são tratamentos aí inovadores para estimular o colágeno de forma natural, né, do nosso organismo. Existem os peelings químicos, existem muitos tratamentos aí inovadores com altas tecnologias para a gente estar fazendo essa paciente rejuvenescer aí 10 aninhos em 2 horas. Quem não gosta, né? Mas, sem sombra de dúvida, o Botox é Botox, né? o premiado. Com certeza. E assim, quando as pacientes chegam aí para você, quais são as maiores dúvidas que elas têm em relação a fazer estética facial? Porque eu sei que quando é a primeira vez, principalmente, a gente chega cheio de dúvidas, né? Eu acho que uma das perguntas que eu fiz quando eu fui a primeira vez fazer o Botox foi: vai doer? Exatamente. Vai doer? Vai ter anestesia? Como é que é esse negócio? Porque eu vou ser bem sincera que eu sou muito sensível à dor, né? Então, é a primeira coisa que eu pergunto: vai doer? Se não vai, que nível de dor? Mas quais são as maiores dúvidas que as mulheres têm, assim, principalmente quando chegam para poder fazer o primeiro procedimento, principalmente? Sim, na verdade, cada picadinha é uma lágrima, né, Fá? É verdade. Mas é isso, existem muitas dúvidas, né? Tanto quanto como ocorre o procedimento, qual material que a gente vai utilizar, porque muitas vezes as pessoas acham que o mesmo tratamento é válido para o rosto inteiro. Ou então que a harmonização facial em si é um procedimento, e na verdade a harmonização facial ele não é um procedimento, ele é a junção de procedimentos ali de forma individual para cada paciente, a indicação que cada paciente tem para fazer os procedimentos, e isso se torna uma harmonização, né? Mas existem essas dúvidas com relação à dor, à durabilidade, ao tempo que inicia ali o efeito daquela substância, né? Se vai ser de forma imediata ou se vai ser gradativa. Então, existem todas essas dúvidas. Então, a gente sempre aconselha que seja feita uma consulta inicial para a gente estar tirando todas essas dúvidas, para a gente estar conversando um pouquinho mais de como vai ocorrer ali no pós-procedimento, se vai ser feita alguma anestesia local ou tópica ali daquele ponto, né, de aplicação. Então, a gente, nessa consulta inicial, a gente consegue tirar todas as dúvidas, consegue se conhecer um pouco melhor, claro, né, o mais importante para mim é ganhar confiança, né, me fazer esclarecida sobre os procedimentos, que isso é o mais importante, afinal de contas, o paciente que vai embora para casa com aquele tratamento, né, no rosto dele, então ele precisa entender todo o processo que está ocorrendo e que vai ocorrer ali no pós. Certo. Eu digo porque são dúvidas que eu acredito que as nossas ouvintes que estejam aí, né, escutando a gente tenha, né? Eu digo porque, como eu falei, minha dúvida sempre foi a dor. Como é que é? Isso. Porque é aquela situação, cada paciente, acredito eu, né? Cada um tem um nível de dor. Tem gente que não sente dor nenhuma, tem gente que sente dor que chora, tem gente que, não sei se faz escândalo, mas chora um pouquinho e tal, mas
Enfim, eu acredito que são uma das maiores dúvidas, né? Mas o que eu posso dizer, e isso por experiência própria, porque, como eu disse, eu faço desde os 30, né? A necessidade surgiu por causa da minha visão, e eu fazia muito bravinho, né? Às vezes eu estava sem óculos e surgiu. Eu lembro que, eu não lembro assim efetivamente quem foi que me mostrou isso, e eu falei, não, vou começar a fazer. E quando eu comecei a perceber, né? Eu falei, nossa, fica bem legal isso e tal, e aí eu fui fazendo, mas também como prevenção, também, que é importante, né? A gente precisa se cuidar, fazer skincare todos os dias, a doutora bem sabe, né? A importância disso, fazer o peeling e tal. De repente você tem uma, por exemplo, tem aquelas melasma, por exemplo, eu tenho melasma, então tem procedimentos também que você pode fazer para poder cuidar disso, né, doutora? Que a gente já fez, inclusive já fizemos procedimentos. Então, assim, é a necessidade de cada uma, né? E também a vontade de querer, porque tem gente que começa com 20 anos, tem gente que começa com 30, que nem eu, mas tem gente que começa com 40, tem gente com 50. Então, é muito democrático isso, é muito livre, e vai realmente da necessidade de cada um. Já temos uma pergunta aqui, doutora, olha só. Vou fazer aqui, ó. Rafaela de São Paulo. Mas qual é o curso de dentista precisa fazer para aplicar Botox? Pensei que só a biomédica especializada ou cirurgião plástico podia fazer. Então, ela fez essa pergunta também para saber qual o profissional que o profissional está habilitado, qual o profissional que está habilitado para fazer o Botox, fazer a aplicação. Tá bom, maravilha. Ótima pergunta. Na verdade, a harmonização se tornou uma especialidade, né, odontológica, como qualquer outra especialidade ali na área de implantodontia, prótese. Então, a harmonização veio ali para a área da odontologia como especialidade. Então, nós somos aptos a fazer mediante cursos livres, né, ou até a própria pós-graduação, né, após, né? Então, o curso de especialização em si. Então, é importante que a gente saiba se aquele profissional é habilitado para fazer isso. A gente pode solicitar que o profissional apresente, né, o curso que ele fez. Ou eu, na verdade, aqui no meu consultório, deixo ele nos quadros. à mostra, né, para que o paciente não tenha dúvida que eu sou uma profissional habilitada para desenvolver essas funções. Mas até a parte dos cursos livres também existe as especialidades, né, especializações, já disponíveis no mercado para que o doutor se torne especialista, e até existe mestrado já para essa área para dentistas. Além dos dentistas, existem também os biomédicos, estetas, existem também profissionais farmacêuticos, estetas, que estão habilitados para fazer essa parte de estética, né, de harmonização. Existem também fisioterapeutas, estetas, que se especializam, né, nessa área de harmonização e tratamentos estéticos. Então, é um mercado que, graças a Deus, se abriu aí para muitas especialidades, e foi ótimo, principalmente para o público, né, que acabou permitindo ali o acesso a esses tratamentos, antes muito restritos ali aos dermatologistas, né, e aí acabava elevando muito o preço do procedimento, e eu acho que foi um achado maravilhoso, principalmente para mim, como profissional, e o lado pessoal também, porque eu trabalho com o que eu amo, né? Certo. Então, quer dizer que os profissionais, eles precisam formar, né, e aí sim fazer uma especialização, cursos livres, para poder atuar com Botox. Certo? Exatamente. Após a formação, após a graduação, é necessário um curso livre ou a própria especialização, né? Entendi. Muito obrigada, Rafaela, aqui de São Paulo, pela pergunta. Um abraço, um beijo para você. E a doutora respondeu a sua pergunta. E agora nós vamos para o próximo intervalo. E daqui a pouco a gente volta com mais programa. Então não saia daí. Olá, voltamos aqui com o nosso programa Elite Rosa na rádio, na voz delas, a rádio número 1 das mulheres. E agora são 12h39, horário de São Paulo. Eu quero mandar um beijo para o pessoal de Divinópolis, Minas Gerais, Serra, Espírito Santo, Campina Grande, Paraíba, Bragança, Pará, Cáceres, Mato Grosso. Um beijo e um abraço para vocês. Nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Raíssa Castro sobre empreendedorismo e a estética facial. Então, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Doutora, eu gostaria de saber o seguinte. Após fazer um procedimento estético, né?
Por exemplo, colocar um botox, colocar um ácido hialurônico, por exemplo. Quais são os cuidados que deve ter em casa, principalmente? Ah, boa pergunta, Fá. Eu sempre faço recomendações, né, pós esses procedimentos. Essas recomendações são explicadas antes do procedimento para que o paciente possa se adequar ali num dia que ele possa seguir, né, essas recomendações. Então, por exemplo, no Botox, a gente pede para que esse paciente não deite a cabeça por 2 horas, não massageie o local tratado, não faça ingestão de anti-inflamatório, né? E do ácido hialurônico, por exemplo, se a gente faz um preenchimento labial, a gente pede para que essa paciente não beije na boca durante. Porque não dá, né? A gente pede para que ela não fume, né? Não faça alguns tipos de movimentos com esse lábio, não fique apertando, né? Tem paciente que tem mania de ficar mordendo ali o lábio. Então, a gente pede alguns cuidados esses que são sempre recomendados, né? A gente tem uma folha de pós-recomendação para cada tratamento, onde a gente pede que o paciente assine, explica cada tópico para que não fique nenhuma dúvida. E, de qualquer forma, a gente sempre sinaliza que se restou alguma dúvida, se tiver algum tipo de reação inesperada, né, que esse paciente entre em contato o mais breve possível, seja no telefone do consultório ou até no meu contato pessoal mesmo, onde a gente disponibiliza nessa folha de recomendações para o pós-procedimento. Certo. E quanto que dura, assim, por exemplo? Eu coloquei o Botox. Quanto tempo dura um Botox? Ou quanto tempo dura, por exemplo, um preenchimento, né? Porque são procedimentos que você faz no ano, você faz mais de uma vez, faz mais de 2 vezes, ou depende da paciente. Como que funciona essa questão da durabilidade? Maravilha. A durabilidade, né, de cada procedimento vai variar. Por exemplo, o Botox, ele dura em média de 3 a 4 meses, tendo uma variação aí de acordo com os hábitos de cada paciente. Por exemplo, se esse paciente faz atividade física de grande impacto, faz ali um crossfit, a piscina tende a durar um pouco menos para esses pacientes. Então, a gente já já salienta, né, essa informação para esse paciente. Então, a gente tem, em média, um cronograma de aplicação de Botox, que são 3 sessões anuais, né? Uma sessão a cada 4 meses, para estar sempre mantendo o tratamento em dias e com boas funcionalidades ali, né? Que tenham um bom resultado. Não adianta a gente deixar um Botox no rosto por 6 meses, que dentro desses meses aí passados, do tempo ali de duração do tratamento, já não vai estar com o efeito desejado, né? Então, o ideal é a gente sempre fazer um cronograma anual para esses tratamentos. Preenchimento com ácido hialurônico, eles diferem, né, a durabilidade de acordo com o local onde é aplicado. Por exemplo, o lábio, que é uma região ali de alto impacto, dura em média 6 meses. O malar, né, que são aplicação em região óssea, malar, mandíbula, mento, que é o famoso queixinho, dura um pouco mais, tende a durar de 8 a 12 meses. Então, isso tudo varia de acordo com a região onde a gente vai aplicar, de acordo com o metabolismo do paciente, né? E de acordo também com o produto que a gente está aplicando, porque cada produto tem uma variável aí de duração de acordo com a bula, né? Certo. E tem também agora agora eu não me recordo o nome, você me fala aí, que faz no nariz também, é rinomodelação, é isso? A rinomodelação, ela também é feita com ácido hialurônico, né? A gente consegue dar aquela empinadinha maravilhosa na pontinha do E aí é feito com ácido hialurônico e também tem uma alta durabilidade, né? Ela dura de 12 a 24 meses. Por ser uma região que a gente não tem muito impacto, né? A gente consegue preservar bem o ácido hialurônico nessa região. Olha que legal, hein? Dá uma empinadinha no nariz, ó. Quase 2 anos com o nariz empinado aí, gasta uma vez só. Gasta uma vez só, é um ótimo tratamento, tem um ótimo custo-benefício. É verdade. E Raíssa, você também é professora, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que é lecionar na área da harmonização facial? Esse meu novo desejo, né? Eu acabei me descobrindo professora por conta de uma estagiária que eu tinha, então foi um prazer para mim estar ensinando para ela ali no dia a dia, né? As técnicas, os meus medos, as minhas seguranças também. Então, eu fui compartilhando com ela de forma
natural, né, esse meu aprendizado, e diz que quem sabe ensinar é porque aprendeu direitinho, né? Então eu fui ensinando para ela no meu dia a dia e foi muito gostoso, né, ver alguém ingressar no mercado de trabalho pelas minhas mãos, né, pelo meu ensino, pelo que eu consegui passar para ela. Então eu acabei ficando muito feliz com essa minha nova função, né? E acabei desenvolvendo cursos profissionalizantes, né, cursos livres na área de harmonização. Então, eu acabo ensinando para as minhas pacientes tanto a toxina botulínica, a aplicação, né, quanto o ácido hialurônico, o bioestimulador de colágeno, alguns gerenciamentos de pele, né, que é o microagulhamento, peeling, bioestimulador de colágeno. A gente acaba fazendo um combo aí bem legal para que o aluno, né, dessa vez, consiga sair daqui já para o mercado de trabalho pronto para trabalhar e reaver aí o investimento do curso. E é um prazer para mim ver as minhas alunas trabalhando, eu fico muito feliz e realizada. Certo. E eu queria perguntar para você assim, porque as mulheres buscam, né, o botox, o preenchimento, mas também tem alguns cuidados que você tem que cuidar em casa, né? Além lógico, do pós, depois que você fez o procedimento, mas tem alguns cuidados que você tem que cuidar, assim, tem que fazer skincare, tem que cuidar da pele, né? Esse é algo que nós, mulheres, não podemos descuidar por nada. Mas quais dicas, assim, você diria para as mulheres para cuidar da pele em casa mesmo? Claro, é muito importante isso, né? O cuidado em casa, no dia a dia. Eu sempre falo que aqui no consultório a gente faz 50% do trabalho, né? Os outros 50% é ali no dia a dia, a conscientização, até mesmo do retorno, né? Para refazer o tratamento que foi feito naquele momento e a manutenção desse tratamento em casa. Porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório querendo fazer em casa, que é para ser feito em consultório, ou vice-versa. Então, eu sempre acabo explicando a importância de cada procedimento, mas que em casa a manutenção é essencial para a manutenção do que a gente faz aqui no consultório. Não adianta nada a gente deixar a pele da paciente de bebê, sendo que dali 15 dias, se não houver nenhum tipo de manutenção no tratamento, ela vai acabar regredindo aquele tratamento. Então, é muito importante fazer a higienização adequada, de acordo com o seu tipo de pele, né? Com o sabonete ali adequado para a pele do rosto. É muito importante fazer o uso de fotoprotetor todo santo dia, com fator de proteção para o rosto mínimo 50, né? Para quem for muito, muito branquinha e tiver o fototipo aí bem baixo, a gente indica um fotoprotetor aí com fator de proteção 70%. Então, a gente vai fazer algumas recomendações para que vocês utilizem esses dermocosméticos em casa, né? Fazer o uso de vitamina C para trazer ali um efeito clareador para essa pele. Então, a gente vai adequar o tratamento aí do skincare para casa de acordo com a necessidade da paciente. Mas é muito importante que seja mantido, né? Principalmente o fotoprotetor. Porque não adianta nada você ir também fazer todo esse procedimento e não fazer os cuidados devidos, né? Então, tem coisas que você vai ter que estar ali todos os dias. Uma coisa que eu não deixo de fazer jamais é passar o protetor solar. Isso daí é algo que, para mim, assim, é da vida. Para onde eu vou, meu protetorzinho está na bolsa. Porque sem ele não dá. Mesmo aqui em São Paulo, que assim, eu não pego muita sol, mas tem a luz, né? A luz da lâmpada, né? Por exemplo, eu estou aqui com o ring light ligado, então tudo isso daí é do computador, então tudo isso aí agride a pele, né? Então é importante estar cuidando para dar certinha manutenção. Né? Isso é muito importante mesmo ser lembrado, que essas luzes artificiais, né, ela acaba queimando muito a pele. Hoje, todo mundo tem acesso ali 24 horas, fica muito em contato com o celular, o computador, a televisão, essas luzes de LED. Então, acaba queimando, sim, a pele. Então, mesmo dentro de casa, mesmo sem o contato ali direto com o sol, é importante fazer a manutenção da pele com fotoprotetor. E fazer o uso adequado também, né, de sabonetes,
fazer todo o passo a passo recomendado Sim. após o tratamento. E eu, que nem eu falo para as mulheres, não tenham preguiça. Eu sei, de manhã faz todo o procedimento, à noite faz o procedimento de novo, né? Não esquecer que a gente está cuidando hoje para manter depois, não é mesmo? Bom, Exatamente. agora é 12h49, 12h50 virou agora. Nós vamos para o próximo intervalo e já voltamos aqui com o programa Elite Rosa, então não saia daí. Olá, voltamos aqui com o programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora, 12h58, e nós estamos aqui batendo um papo com a doutora Raíssa Castro, cirurgiã dentista, e a gente está falando sobre estética facial e empreendedorismo. Quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal que está nos ouvindo aí, né? Campina Grande, Paraíba, Peruíbe, São Paulo, Campinas, São Paulo, Aparecida de Goiânia, Goiás, Itabira, Minas Gerais. Um beijo e um abraço para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E, Raíssa, eu queria agora que você falasse sobre o seu trabalho, onde a sua clínica está localizada, seus contatos, suas redes sociais, para que as mulheres possam te procurar, possam aí entrar em contato com você. Então, fala aí para a gente, o palco é seu. Maravilha, Fá, vai ser um prazer falar um pouquinho sobre a minha clínica, né? A gente está aqui localizado na Avenida Paulista, na Galeria 2001. A minha clínica é a loja 1011, aqui no térreo mesmo, logo no corredor principal. Vocês já vão encontrar a gente aqui, prontas para atender vocês. A gente é uma clínica especializada em harmonização orofacial. Então, a gente vem trazendo todos os procedimentos aí da estética, né? Como a toxina botulínica, o preenchedor com ácido hialurônico, o bioestimulador de colágeno, tratamentos de pele, né? Além de você vir encontrar aqui muito conforto, né? Muitos mimos aqui, vocês são mimadas como devem ser, né? A gente é rainha, então tem que ser tratada como tal. Então, vai ser um prazer receber todas vocês aqui. O nosso arroba, né, do Instagram é arroba doutora Raíssa Castro. Lá tem alguns dos nossos casos de antes e depois, para comprovação, para tirar qualquer dúvida. Tem a nossa DM também, vai ser um prazer estar atendendo vocês, tá bom? Ai, que bom. Eu quero te agradecer por você ter aceito participar aqui do programa. Fico muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada de coração. Queria que você deixasse agora uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Porque esse é um programa voltado especificamente para mulheres, então a gente conversa muito sobre a parte de desenvolvimento pessoal, profissional e principalmente empreendedorismo. Então, eu gosto de trazer empreendedoras aqui justamente para falar, né, dos desafios, por isso que eu sempre pergunto, mas para deixar uma mensagem final, principalmente para a mulher aí que quer empreender, a mulher que quer se desenvolver profissionalmente, enfim. Queria que você deixasse uma mensagem para elas. Ah, claro. A mulher tem que ser duplamente forte, né? A gente tem duplas jornadas, a gente tem que ser duplamente forte, mas vale muito a pena, né? Todo esse trabalho que a gente tem, toda essa garra, vale muito a pena quando a gente vê o trabalho ali construído, né? O trabalho dando frutos, o nosso trabalho sendo reconhecido aí de forma orgânica, né? Nada forçado, nada comprado. Então é muito bom quando a gente vê os frutos do nosso trabalho. Então, cada dia, cada coisa que eu fui plantando tá valendo muito a pena agora, né? Com reconhecimento. E nunca desista do sonho de vocês, porque vale a pena no futuro a gente olhar para trás e ver a jornada que a gente construiu. É muito bom ficar orgulhosa da gente mesma, né? É verdade. Muito obrigada, viu, Raíssa? Muito obrigada de coração. E Obrigada, agora, Fabi. Foi um prazer estar aqui com você hoje. eu fico feliz. E nós agora estamos terminando o programa Elite Rosa, aqui na Rádio da Voz Delas, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguir também no Instagram, @fabisama, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Eu espero vocês na próxima semana. Um abraço, até mais. Um beijo a todos. Obrigada, Raíssa. Tchau, tchau. Obrigada eu, Fabi. Tchau, tchau. Tchau.